Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com os vídeos do canal Fator Humano e no vídeo de hoje o título é Como a Paixão nos Impede de Amar. É uma história que está contada no livro A Vida em Análise, do Stephen Gross. Eu já contei algumas histórias desse livro, né, que eu acho bem interessante aqui no canal. E ele começa contando a história de duas pessoas para depois entrar na história que ele vai analisar. Então, o primeiro exemplo que ele dá de paixão é da Mary, que é uma dona de casa de 46 anos, com 3 filhos, que foi internada em estado maníaco. Um pouco antes dela ter o colapso, ela tinha ido com o marido a uma festa na casa do vizinho. E lá ela conheceu um homem chamado Alan, que era um advogado que tinha ficado viúvo há pouco tempo. A certa altura da noite, a Mary e o Alan estavam conversando sozinhos na cozinha, né? E eles começaram a falar abertamente sobre a dor dele com a morte da mulher, né? E a dor dela com a morte recente de uma irmã, causada por câncer. E então ele a convidou para almoçar em sua casa na sexta-feira seguinte. Quando chegou o dia, nessa sexta-feira, a Mary apareceu na porta da casa do Alan com um buquê de peônias, que são flores, né? Uma garrafa de champanhe e uma caminhonete de mudança com alguns móveis grandes, né? Alan deu as boas-vindas à convidada e aceitou seus presentes, mas ao ver o pessoal da mudança, ele começou a perceber inteiramente a intenção dela. Quando ele se recusou a deixar ela entrar, que ele percebeu que ela queria já se mudar para a casa dele, a Mary surtou, ficou frenética, começou a chorar e rasgar as roupas, né? O Alan ligou para o marido dela, que por sua vez ligou para o médico da família, né? Esse é um dos casos, a gente acha que isso não existe, que não acontece, mas acontece, né? Não exatamente como essa história, mas histórias semelhantes. Outro caso, 4 meses depois de se separar da mulher, o Isaac, um cirurgião de 41 anos, compareceu a uma conferência nos Estados Unidos. Aí ele estava sentado num bar do aeroporto e conheceu uma dentista de 29 anos chamada Ana. Os dois conversaram por cerca de 1 hora e depois cada um seguiu o seu caminho, né? Quando ele estava de volta a Londres, o Isaac usou a internet para localizar a jovem. 2 dias depois, carregando um buquê de flores e um colar de pérolas, ele entrou no consultório dentário dela em Buenos Aires e imediatamente a Ana telefonou para o pai e para o noivo dela. E ambos foram ao consultório e tentaram fazer o Isaac ir embora. Só depois que a polícia chegou e ele foi ameaçado de prisão, o Isaac finalmente concordou em se retirar. 1 semana depois, sentado em meu consultório, ele me contou que sempre fora propenso a paixonites, mas dessa vez fora diferente, ele realmente se apaixonara. Ele só havia concordado em vir me procurar, o psicanalista, né, porque o seu médico insistira. Ele estava disposto a discutir os seus sentimentos de rejeição, mas ele não conseguia ver o que havia de errado no comportamento dele. Ele achava que estava tudo ok, né? Que ele estava seguindo de forma correta. Ele falou, sou apenas um romântico à moda antiga, disse. Aí o Stephen fala que a maioria de nós já sofreu por conta de alguma paixão, uma vez ou outra, né? Em maior ou menor grau. Em casos graves, a paixão pode levar a comportamentos ilusórios, perseguição, por exemplo, ou obsessão sexual, o que é muito comum, né? Quando estamos apaixonados, nós sentimos que as nossas fronteiras emocionais, quer dizer, as paredes entre nós e o objeto do nosso desejo, que é a pessoa que a gente está apaixonado, desaparece, né? Nós sentimos um intenso anseio, um desejo físico e uma dor, né? E nós acreditamos estar amando. Aí ele conta uma história muito interessante, né? Antes disso ele fala que muitas vezes a gente fica fixado na paixão
porque a gente faz isso porque encarar a realidade significa aceitar a solidão, né? E às vezes, muitas vezes, isso pode ser muito doloroso, né? Ele fala que ele teve uma paciente chamada Ellen, que era uma jornalista de 37 anos. E durante 9 anos, a Ellen vinha mantendo um caso com um colega casado, ele era casado, chamado Robert, né? Ela era incapaz de pensar de maneira racional durante esses 9 anos, né? Durante anos, o Robert tinha quebrado as promessas que ele fazia a ela. Ele sugeria que fizessem uma viagem de férias juntos, mas em vez disso, ele saía de férias e levava a esposa. Ele havia prometido deixar o seu casamento quando seu filho